Vamos agora ver alguns exemplos de como que a gente descobre se um dado vetor é combinação linear de outros. Nesse primeiro exemplo, eu quero descobrir se esse vetor W, que tem coordenadas 5 e 8, é combinação linear dos vetores U e V, o U que tem coordenadas 1 e 1, o V que tem coordenadas 1 e 2. Bom, esse vetor W ser combinação linear de U e V quer dizer que existem constantes alfa e beta, tais que essa equação aqui é verdadeira. Então, o que eu vou fazer é substituir o W, U e V nessa equação e descobrir em que condições para alfa e beta ela é satisfeita. Ok. Então, substituindo W, U e V, eu fico com essa equação escrita nessa forma. E agora, em seguida, eu vou resolver essa combinação linear do lado de cá, ficando com a igualdade vetorial. Vetor 5, 8 tem que ser igual ao vetor alfa mais beta, alfa mais 2 beta. Para essa igualdade ser verdadeira, a primeira coordenada desse vetor tem que ser igual à primeira coordenada desse, e a segunda coordenada desse vetor tem que ser igual à segunda coordenada desse. Então, a gente ganha com essa igualdade vetorial um sistema que tem duas equações, uma relativa à primeira coordenada do vetor e outra relativa à segunda. Então, o que a gente precisa agora é resolver esse sistema que tem duas equações e duas incógnitas. Para fazer isso, eu vou utilizar a primeira equação, isolando o alfa. Então, eu ganho que alfa é igual a 5 menos beta. E agora eu vou usar essa relação aqui na segunda equação, substituindo alfa por 5 menos beta. E aqui, se eu colocar o beta, se eu isolar o beta, eu vou concluir que o beta é 3. Então, eu já tenho quanto tem que ser o beta. Agora eu posso voltar na equação aqui de cima para encontrar o alfa. Então, se eu substituo beta igual a 3, eu concluo que o alfa tem que ser 2. Isso quer dizer que a solução daquele sistema que tinha duas equações é alfa igual a 2, beta igual a 3, ou seja, esses dois valores de alfa e beta são os valores que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo. E isso quer dizer que o vetor 5, 8 pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores 1, 1, 1 e 2. E as constantes que a gente tem que usar são 2 e 3. 2 para o primeiro vetor e 3 para o segundo. E isso quer dizer que o W é combinação linear de U e V, porque a gente conseguiu encontrar essas constantes que fazem a equação ser verdadeira. No segundo exemplo, eu quero verificar se esse mesmo vetor 5, 8 é combinação linear dos vetores 1, 1, 2, 2. Então, a gente vai proceder da mesma forma. Se o W for combinação linear de U e V, isso quer dizer que existem constantes alfa e beta que fazem essa equação ser verdadeira. Para verificar a existência dessas duas constantes, eu vou substituir os vetores na equação e, resolvendo essa combinação linear, eu chego nessa equação vetorial aqui. Para essa equação vetorial ser verdadeira, a coordenada 1 desse vetor tem que ser igual à coordenada 1 desse, e a coordenada 2 desse tem que ser igual à coordenada 2 desse, o que fornece para a gente um sistema com duas equações e duas incógnitas alfa e beta. Agora eu preciso verificar se eu consigo encontrar constantes alfa e beta que fazem essas duas equações serem verdadeiras ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, a gente não precisa nem fazer conta para verificar que esses valores de alfa e beta não existem, porque o lado de cá é sempre o mesmo, então o mesmo número real, e eu estou exigindo que esse mesmo número real seja igual a 5 e a 8, o que é impossível, não tem como um número ser 5 e 8 ao mesmo tempo.
Então, isso mostra que não existem constantes alfa e beta que satisfazem essas duas equações ao mesmo tempo. E isso significa que eu não consigo encontrar constantes alfa e beta de modo a gerar o vetor W como combinação linear de U e V. Então, a gente pode concluir que o W não é combinação linear de U e V. No terceiro exemplo, eu quero ver como que esse vetor W, de coordenadas 5 e 8, pode ser escrito como combinação linear dos vetores U, V. No terceiro exemplo, eu quero ver se esse mesmo vetor W pode ser escrito como combinação linear dos vetores U, V e T, que tem coordenadas 1, 1, 1, 0, 1, menos 1. Para verificar se isso é possível, eu vou estudar a existência de constantes alfa, beta e gama que fazem essa combinação linear de U, V e T ser igual a W. Então, para verificar se essas constantes de fato existem, eu vou substituir os vetores na equação e, resolvendo essa combinação linear, eu ganho essa igualdade vetorial que vai ser satisfeita se essa coordenada for igual a essa e essa coordenada for igual a essa. Bom, essa equação vetorial fornece, então, um conjunto com duas equações e três incógnitas. E agora eu preciso estudar em que condições alfa, beta e gama satisfazem essas duas condições aqui ao mesmo tempo. Observem que agora a gente tem apenas duas equações para descobrir três variáveis, alfa, beta e gama. Bom, então agora a gente vai ver que a gente vai ter um comportamento um pouquinho diferente aqui. Para descobrir quem tem que ser alfa, beta e gama, eu vou usar primeiro a segunda equação, que implica que alfa é igual a 8 mais gama. E depois eu substituir esse valor de alfa na segunda equação e isolando beta. Aqui a gente conclui que o beta tem que ser menos 3 menos 2 lambda. Como a gente não tem mais equações, não existe mais nada que a gente pode falar sobre essas constantes alfa, beta e gama. Então, se eu escolher gama sendo qualquer número real, mas escolher alfa e beta de acordo com essas equações, eu encontro três valores de alfa, beta e gama que satisfazem aquelas duas equações simultaneamente. Então, um conjunto de valores para alfa, beta e gama que ao mesmo tempo satisfazem aquelas duas equações são gama sendo qualquer número real, mas uma vez que eu escolhi o gama, o alfa e o beta têm que ser escolhidos de acordo com essa equação. Então, nesse caso, eu tenho infinitos valores de alfa, beta e gama que satisfazem as duas equações simultaneamente. Isso quer dizer que eu posso escolher as constantes de infinitas formas diferentes e mesmo assim gerar o vetor W como combinação linear de U, V e T. Então, por exemplo, se eu escolher o gama igual a 1, voltando aqui, gama igual a 1 implica que alfa é 9 e o beta menos 5. Então, escolhendo gama igual a 1, eu vou gerar essa combinação linear dos três vetores que gera o vetor W. Agora, se eu escolher gama igual a 2, voltando aqui, gama igual a 2 fornece alfa igual a 10, beta igual a menos 7. Então, escolhendo gama igual a 2, eu gero essa outra combinação linear dos três vetores que gera o vetor 5, 8. Então, o que a gente pode concluir aqui é que o W é combinação linear de U, V e T, só que nesse caso eu posso fazer essa combinação linear de infinitas maneiras diferentes para gerar o vetor W. Aqui a gente tem dois exemplos. Escolhendo gama igual a qualquer outro número real, eu vou gerar outras combinações lineares que também geram o vetor W. Então, a diferença do exemplo 3 para o exemplo 1 é que no exemplo 1 existe uma única maneira de gerar o vetor W a partir dos vetores U e V, enquanto que no exemplo 3 existem infinitas maneiras de gerar o vetor W a partir dos vetores U, V e T.